meu, porque quando começa assim, fica caindo e tal. Às vezes, trocar de perfil já faz uma diferença. Até Não, mas perdi o que vai, a gente vai. estava falando. Agora vai. Uma Agora pena, vai. porque o assunto estava tão bom e O quebra, Instagram não mas deu vamos lá. conta. Hã? É, foi Quebramos o Instagram, tanta informação que o Instagram não deu conta. não é? Mas nem lembro o que a gente estava falando, porque assim, né? O pessoal humanoide tem déficit de atenção. Eu já esqueci o que a gente estava falando, onde é que a gente parou. Mas vamos lá então, retomamos de qualquer ponto. Ah, o negócio é o Então seguinte: se a pessoa você quiser colocou, crescer, tem que planilhar. Tem que planilhar, né, você colocou Wagner? essa questão aí do autoconhecimento, né? E o quanto isso aí é importante, né? Nós nos conhecermos, né? Justamente para que nós possamos decolar, né? Juntos. E Sim, ambos têm que se conhecer. É muito interessante. Porém, se uma das pessoas dentro do relacionamento ela estiver nesse processo, naturalmente ela contagia a outra pessoa. É só uma questão de tempo e de um trabalho bem feito. A gente já tem vivenciado isso constantemente. Inclusive, se tiverem pessoas depois que quiserem comentar aí, às vezes a esposa entra nesse processo e com o passar do tempo contagia o marido e o marido acaba vindo, ou vice-versa. É super interessante, é maravilhoso. É só ter um pouquinho de paciência e prosseguir, e ir limpando, e se trabalhando. É uma coisa muito interessante aqui até, entrando nesse assunto, é que é o seguinte, muitas pessoas às vezes se preocupam também, né? Elas uhum, começam a perceber que, na verdade, a pessoa que está ao lado dela não é uma pessoa próspera, não é uma pessoa aberta para isso, e ela começa a se trabalhar, e a pergunta que sempre vem, que geralmente vem, é isso: não, mas eu gosto muito dessa pessoa, não quero perdê-la, né? Não vai perdê-la. Na verdade, muita desse acontecido, a pessoa estar agindo dessa forma, muito tem a ver com a sua influência energética, com a influência dos seus sim, padrões, e na maior parte das vezes o trabalho que você faz reflete na outra pessoa. Muda um, muda sim. o outro. Sim, e isso é muito interessante, porque normalmente, né, nos cursos, nos atendimentos, né, acredito que para você também, a maior parte é o público feminino, né? Quando a gente vai Sim, dar um curso e tudo mais. As mulheres, elas naturalmente, elas têm mais abertura, né, para essa prática das terapias integrativas e tudo mais. sim, E isso eu acho que é um sofrimento da mulher, porque quando ela tem essa iniciativa, normalmente você vai ver, ela tem iniciativa em todas as áreas. Ela é uma pessoa que se esforça para ganhar bem, às vezes ela até não consegue manter, né, o dinheiro vai escorrendo, mas ela se esforça. E aí, por esse padrão, assim, ela olha assim para o companheiro e fala: poxa, eu estou aqui me esforçando. Ela chama e às vezes não tem essa reciprocidade, demora muito para a ficha cair do homem, assim. E eu tenho batido muito numa tecla que eu percebo, assim, sabe, na minha evolução e, enfim, em relacionamentos, quanto que é importante a gente se trabalhar, né? Trabalhar o nosso lado masculino, o nosso lado feminino, deixar eles completamente integrados. Porque se você é aquela mulher maravilha que faz tudo, né? Você não abre espaço para o seu companheiro te ajudar, inclusive financeiramente. E aí você torna aquele homem fraco, né? Deixa ele desempoderado, né? E da mesma forma o homem, né? Não adianta ele impor, e muitas vezes o homem quer impor, né? Dominando pelo dinheiro, seja de qualquer forma. Não adianta fazer isso, né? É a mulher ao lado mesmo, não é atrás, né? Que todo mundo fala, né? Por trás de um grande homem, não, ao lado, né? Então, como que os dois podem conciliar isso para crescer juntos financeiramente? é interessantíssima essa colocação sua. Inclusive, isso foi pauta já de umas lives que nós fizemos, né? Essa questão é uma questão muito interessante, essa questão da energia masculina e feminina. Primeira coisa, nós temos que entender que hoje está na moda isso aí, né? E que equilibrar essa energia, e a própria. Agora vou fazer algumas citações aqui, tá? Primeiro eu vou fazer uma citação muito interessante, que é mais ampla, mas eu acho que cabe nesse contexto agora,
que é da criadora do Theta Healing, que é a Vianna Stibal. Ela fala que desenvolver virtudes, né? Ou seja, o nosso desenvolvimento, ele não é somente baixar downloads, ou seja, os downloads são as reprogramações que nós fazemos. Não é só você fazer uma reprogramação, seja na técnica que for, é exercitar. Então não adianta a pessoa passar pelo processo com o melhor terapeuta do mundo se ela não exercita, se ela sai da sala de atendimento e ela não exercita. E como é que ela vai exercitar? Como é que ela vai equilibrar essas energias? Como é que ela vai fazer isso? Com atitudes. O homem tendo atitudes masculinas, tá? E a mulher tendo atitudes femininas. O que nós temos que entender bem, porque quando a gente fala isso, às vezes até assusta um pouco, é que atitude masculina não tem nada a ver com atitude machista. São duas coisas, tá? Totalmente diferentes. Então a gente tem que entender isso. Então o homem, ele pode ser gentil, carinhoso, educado, ter todas essas qualidades e ter atitudes masculinas. Com isso, equilibra o relacionamento. Agora, acontece demais. Hoje, como eu falei, isso está muito na moda, né? Equilibrar. Então, equilibrar, o que é que eu quero deixar claro? Equilibrar energia masculina e feminina dentro do relacionamento não é só ficar dançando em volta da fogueira e cantando e fazendo o ritual. Isso é bacana e tal, tem o seu valor, mas isso aí na prática, me desculpa, não vai funcionar, tá? Porque nós temos que entender um pouquinho além disso aí. Existem outras variáveis também, tá? O cérebro feminino, ele é diferente do cérebro masculino, então ele absorve de uma forma, o masculino absorve de outra. Então, tem uma participação aqui especial. Ótima, participação especial. Olha, dá um oi aqui para todo mundo. Já que você gosta de aparecer, Júlia adora aparecer. Júlia, dá um oi pra galera aqui. Ela veio trazer a nossa superstar. Obrigada, filhotinha. O dente dela tá mole. Não, caiu. Não, caiu o dente. Já caiu, você nem viu, Juliana. Caiu o dente. Eu vi daqui. Não, ela tava com um negocinho tão pequenininho. Que legal, filha! Olha só, gente, vocês estão tendo o privilégio de saber que o dente da Júlia, o primeiro dente dela caiu. Ó! Tá na mão, ó. Legal! A gente tem que arrumar um lugar para guardar, né? Vamos ver se a gente acha. Daqui a pouco a mamãe vai te ajudar nisso. Que legal! Você quer ver meu dente? Nossa, ela tá super empolgada desde ontem, que começou a amolecer, ela ficou super empolgada com o negócio. Desculpa, Wagner. Não, que isso. Não, isso só engrandece a nossa live. Então, só concluindo aqui, pegando um gancho no que você falou, independente de quem está ganhando mais naquele momento do relacionamento, isso não interfere nas atitudes masculinas e femininas. E é isso que vai determinar a energia do casal e tendo as energias equilibradas, ou seja, o homem com a energia masculina e a mulher com a energia masculina se equilibrando, a prosperidade vem com muito mais leveza e facilidade, né? Que é com certeza. Que nós queremos. Esse é um dos pontos. Então a gente tem que observar muito, tá? Com certeza. Não, e isso é muito interessante, porque se a gente for trazer, igual você falou assim, não é ficar dançando, e realmente não é. Traz para a prática. O que é isso? Vou no supermercado. Você como mulher vai escolher as coisas, obviamente, né, que vão pro carrinho. O homem vai e empurra o carrinho. Tá dentro de casa, tem aquela, o chuveiro queimou. Deixa o homem trocar, deixa o homem ter iniciativa. Se não deixa o chuveiro cair na cabeça dele, não tem problema. Você vai esperar lá e ser uma lady que você verdadeiramente é. Você não vai trocar a lâmpada, sabe? Na verdade, o que eu percebo é que hoje em dia, né, as coisas estão se invertendo. Né? As mulheres, elas
É engraçado porque quando a gente entra nesse discurso, você falou muito bem colocado, né? Que fica parecendo que é machismo, que é feminismo, e não tem nada a ver. São energias, todo mundo tem essa energia. Então, se eu sou mulher, eu tenho as duas energias dentro de mim. Eu tenho a energia da intuição, mas se eu ficar só intuindo e tal, e não partir para ação, que é uma energia masculina, não adianta nada, eu não crio nada, nem crio dinheiro, né? Então, colocar isso e deixar bem equilibrado no casal, para mim é fundamental para que essas finanças fiquem equilibradas também, porque senão desequilibra até o dar e o receber, né? Ah, o Exatamente. Joselinho tá falando que tem que mandar foto do dente. A fada do dente. É Fato bem. mesmo. É justamente isso aí. E é o desequilíbrio. A gente sabe que onde não há equilíbrio, não tem como prosseguir. Vai até um ponto, mas não tem como prosseguir. A gente vê muito isso aí. Acontece demais. Às vezes do homem ter uma energia feminina muito aflorada, é muito passivo e tal, e a mulher sempre tomando a frente, e a gente observando, né, como observador, se a gente parar friamente e observar, a gente vai ver que ali há uma interação mais de mãe e filho do que de Uhum. homem e mulher. Porque a mulher fica puxando, o cara, às vezes o cara tá dormindo para a vida, né? Fica puxando e fazendo e tal, e carrega o cara para baixo para cima, e faz isso e faz aquilo. Entende? É como se fosse um filho. Se você vê uma atitude que a mãe tem com o filho, quer que o filho cresça na vida, Uhum. aí vai, Sim. né? Assume o negócio mais do que o próprio filho, assume o negócio dele mais que o próprio filho. Então, assim, Uhum. isso é estar em lugares diferentes, né? E aí não há Sim. prosperidade, porque a pessoa se anula, né? A outra não anda também. Então, A mulher fica extremamente cansada. é aquela questão que a gente estava falando lá, né? Que eu citei, que você falou hoje muito sabiamente no Stories. Né? A pessoa, às vezes, ela acha que ela fala que ela quer conscientemente, mas inconscientemente ela não quer, né? Sim. Outra questão muito interessante, a gente falando esse ponto do autoconhecimento, né? E geralmente as mulheres elas entram primeiro, elas estão mais envolvidas nesse processo e geralmente as pessoas ficam muito encantadas porque muda a vida e elas querem mudar a vida de outras pessoas, né? E sempre há aquela questão, não, o meu intuito agora é auxiliar as outras pessoas, o dinheiro não é importante. E quem falou que você não pode auxiliar as pessoas com a conta abarrotada, né? Muito melhor, aliás, você fazer isso, né? Outra coisa que eu já ouvi, dinheiro para mim não é importante, o importante para mim é o amor, falando em relacionamento. Tudo bem, eu concordo, compactuo, mas quem falou que o amor não pode acompanhar? Aliás, a pergunta que eu deixo é o seguinte: como é que é mais fácil desse amor se perpetuar e se manter forte? Você, com a situação, vocês, né, o casal, com a situação financeira estável, né, sem programas bloqueadores, evoluindo, com liberdade, ou, ou passando dificuldade, com credor batendo na porta de casa, com uma pilha de boleto atrasado em cima do armário, não sabendo como é que vai pagar, não sabendo o dia de amanhã. Como é que é mais fácil isso aí? Eu falo até, você mesmo falou aqui no início, né, dos pilares, não é isso? O sexo, não é isso? Isso. O prover, não é isso? Uhum. E deixar a Isso mesmo. liberdade, não é isso? Isso Então mesmo. vamos lá, o sexo, eu vou falar, tem inclusive um livro muito interessante, chama Sexo Explicando, onde foi feita uma pesquisa, traz uma pesquisa, onde o fator número um, que afeta a libido do casal, ou seja, que afeta a questão sexual do casal, é problema financeiro. Então já vai matar aí o primeiro pilar. Então, Verdade. de todo jeito, essa é uma situação central. Outro dado interessante, em 2015 foi feita uma pesquisa também na Universidade de Kansas, onde mostrou que mais de 80% dos divórcios nos Estados Unidos são motivados por questões financeiras. Então, a questão financeira, ela é um pivô central.
É um Uhum. pivô central. Com certeza, com certeza. Minha avó falava assim, que quando, como é que é? Quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. E é verdade. É mais ou menos isso. É mais ou É menos bem isso. isso. E a gente não dá atenção. Eu acho assim, como o dinheiro, tudo isso que a gente falou, né? Tanto liberdade quanto dinheiro e essa parte sexual, todos são tabus, né? Tabus que a gente não enfrenta, que a gente só enfrenta quando a gente está aberto mesmo ao diálogo, ao autoconhecimento. E hoje, assim, na minha percepção, sabe, Wagner, isso para mim, essa questão de autoconhecimento é o princípio básico, assim, de um relacionamento. Porque aí você consegue ter conversas, né, com um pouco mais de maturidade com a pessoa. Você consegue trabalhar essa questão financeira. Os dois vão trabalhar o relacionamento também. Vão conversar, vão ver as partes que estão, né, nebulosas ali, que podem ser Isso. ajustadas. Né? E vão escolher ficar juntos, né? Porque, lógico, você tem que ter uma afinidade geral ali com a pessoa para você escolher. Mas o relacionamento também é uma escolha, né? Então, se você sabe que isso é um ponto sensível, como seria começar a brincar com as ferramentas, né? Do tipo, ok, a gente está aqui e o que a gente pode criar juntos? O que eu posso criar separado que você pode ser uma contribuição para mim? O que você pode criar separado que pode ser uma contribuição? O que cria mais para os dois? É uma conta conjunta? É uma conta separada? A gente vai dividir as despesas? Como que é? Ou então, ai, você ganha mais, mas eu vou te dar um suporte, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar do nosso filho. Como que vai ser isso? Isso tudo pode ser conversado e pode ser leve, não precisa ser pesado, né? Tem que ser leve, na verdade, né? E é interessante você falar isso aí. Na verdade, tudo na nossa vida são escolhas. Eu Sim. estava até relendo, até achei interessante você trazer isso aí, como é que a gente tem uma sintonia, né, muito interessante, isso desde o início. Eu estava relendo um livro essa semana que chama-se A Arte de Fazer Escolhas. Então, a Olha, que vida legal. nossa é uma escolha atrás da outra. Sim. Primeira coisa, muito importante, para que nós possamos ter prosperidade dentro do relacionamento. E prosperidade, ela vai muito além, ela não é só ter dinheiro. É ter dinheiro, ter saúde e tempo disponível para usufruir desse dinheiro. Sim, com Né? certeza. Então, Com esse certeza, que não conjunto aí adianta nada ter muito isso, dinheiro e não ter isso, tempo. não. Ou então ter tempo demais e não ter dinheiro, faz nada. Então, de todo jeito, Exatamente. é o conjunto. Então, tá falando da escolha, né? Uhum. Muito importante. Quando a gente vai escolher, existem algumas perguntinhas, até eu vou passar para vocês aqui, que eu costumo fazer, mas são perguntas que vocês podem fazer para vocês mesmos. Quando vocês vão se relacionar com alguém, primeira pergunta, eu estou me relacionando com essa pessoa por opção ou por falta de opção, certo? Porque o que que acontece? O que que é mais comum? É mais comum as pessoas se unirem às outras por uma dependência emocional. Essa pessoa tem uma dependência emocional, ela não consegue se encontrar com ela mesma, e aí ela pega a primeira pessoa que tem. A primeira pessoa que aparece. Ah, não, essa aqui tá bom demais, é isso aqui. E aí começa a maquiar, né, que a gente chama de compensação, começa a compensar. Não, essa pessoa ela não é próspera, mas ela é boazinha demais. Ah, mas ela faz isso aqui. Mas você pode arrumar uma boazinha, você pode arrumar uma pessoa que faz isso, que faz tudo, que seja próspera também. Né? Então, é isso aí. Então, quando a pessoa tem uma dependência emocional, aí acontece isso aí. Ela vai jogar toda essa dependência na outra pessoa. E aí vira um peso energético e também não dá para prosperar. Então, tem muitas coisas que a gente deve analisar antes de entrar no relacionamento. Eu vou contar agora, eu vou confidenciar agora para vocês uma questão pessoal. É muito interessante porque quando a gente entra, quando a gente mergulha desse universo, né, as coisas vão ficando tão naturais para a gente que existe um processo dentro da nossa técnica que é chamado de digging, né? Que é a escavação. A gente vai buscando, né, as questões. E quando a gente vai conversar com as pessoas, naturalmente a gente já vai fazendo esse processo, né, de digging. Tem uma situação muito interessante
de uma pessoa que a gente presenciou, e isso é muito natural, porque geralmente a figura, o primeiro e grande amor, né, da mulher, geralmente é o pai. Quando ela tem esse pai que ela conhece, né, principalmente, geralmente é o pai. E aí, teve uma situação muito interessante. Tinha uma pessoa que tinha um relacionamento que combinava muito com a outra pessoa, uma mulher, combinava muito com a outra pessoa, porém, o homem era muito próspero e ela não. E isso, depois notou-se que causava um desconforto tremendo até ela não suportar. Correto? Mas por que isso aí? Porque, na verdade, o pai dela não era uma pessoa, nunca foi uma pessoa próspera, muito pelo contrário. E ela não via isso aí na outra pessoa. Ela se sentia, né, incomodada com isso aí. Como não trabalhou-se isso aí, acabou terminando esse relacionamento. E com certeza ela deve ter encontrado uma outra pessoa que não era próspera e deve estar bem. Porque faz jus a esse padrão que ela carregava do pai. Olha, que coisa. Pois é incrível como a gente carrega esses padrões, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente fala assim, nossa, que coisa, né? Por isso que é mas está no importante... inconsciente, é o nosso piloto automático. Aí, como eu falei, que eu ia confidenciar, que quando, no meu relacionamento atual, numa das primeiras conversas, a primeira pergunta que eu fiz, né, inconscientemente, como é que era seu pai? Meu pai era uma pessoa um pouquinho do seu pai. muito próspero, provedor e tal. Eu falei, ufa. Ufa, né? Ainda tudo bem, certo. tá salvo. Tá tudo certo, agora vamos. A gente pode continuar, né? Agora vamos. Vamos que vai ser leve e confortável. A viagem vai ser leve e confortável. Ai, isso é muito bom, porque relacionamento, né, é o que eu falo, assim, essa semana a gente vai fazer também um workshop, quem tiver interessado, né, é só curtir aí, vir aqui pro perfil, a gente vai fazer um workshop sobre isso, mas a grande questão é que as pessoas têm que perceber que no relacionamento tem que ter essa conversa. A gente que tá nesse espaço, assim, de terapeuta, não tem como não terapeutizar e não dar uma analisada na pessoa com quem a gente... Não tem como! A gente terapeutiza, assim, é natural, né? E acaba sendo difícil. Oi, nossa, tá linda, ela tá linda de janelinha, gente. Tá emocionante essa janelinha aqui, gente. Olha só! Tá gata demais. Mas é muito natural isso. E aí é engraçado, porque você vai vendo a sombra da pessoa sair, né? E é o que eu falo, você não vê a sombra da pessoa ali, vamos sair, vamos no cinema, vamos tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Você não vê a sombra ali. Ali você tá vendo a luz, a parte legal da pessoa. E aí você começa a conviver. Convive um dia, convive 2, convive 3. Aí vão dando umas escapulidas, né? Que é isso que você falou, assim, me fala um pouquinho do seu pai, me fala um pouquinho da sua mãe. Aí me fala um pouquinho, né? Essa pessoa já separou, me fala um pouquinho desse relacionamento. Aí você fala assim, epa, peraí, tem uma coisa aí, sabe? Então você tem que ficar muito atento para perceber. Porque assim, quando você vai pro relacionamento, você tem que gostar tanto da luz quanto da sombra da pessoa. Exatamente. Assim. A sombra você tem que aturar, né? Tem que ser uma sombra aturável, né? E muitas vezes, como a gente vai com expectativas, projeções, né, sobre quem essa pessoa é, né, do tipo assim, uma coisa é você aqui, né, Wagner? E eu também, né, a gente Sim. aqui se mostrando e tudo mais. Mas vai para o dia a dia, né, vai para a convivência diária. Então, a gente tem que perceber isso. Será que no dia a dia eu vou conseguir lidar com tudo que você é? E será que você vai conseguir lidar com tudo? Então, se você vai para um relacionamento, tem que pensar nessas coisas. Porque na hora que você vê esse ops da pessoa, você tem que pensar assim, será que eu vou conseguir segurar essa barra que é gostar de você? Como diria a música, né? Justamente. E é interessante isso, Juliana, porque quando o cérebro, né, nosso está apaixonado, quando a gente está apaixonado, a gente fica literalmente entorpecido. Então a gente não consegue enxergar muitas coisas. Aí depois, quando cai na real, que vê, né, onde a gente está. Por isso que é importante analisar tudo, olhar essas combinações. Porém, quando a gente já vem nesse processo, né,
de limpeza, de reprogramação, de reorganização, e a gente realmente está pronto numa sintonia mais elevada, a gente vai atrair pessoas exatamente do jeito que a gente quer. Exatamente. Isso é fato. Você falou aí do seu curso de relacionamento que você vai dar agora, né? Também os cursos que você dá de financeiro, né? Da área financeira, né? Excepcionais por sinal. E, inclusive, nós vamos ter aqui, né, um curso de alma gêmea novamente esse ano. Ai, Quero fazer antes do Dia dos Namorados, para que quem fizer já possa entrar um Dia dos Namorados diferente, ou achar o namorado, ou quem já tiver, transformar em algo melhor, né? Isso que é importante. A pessoa, não, eu já tenho namorado, ou já tenho marido, eu não preciso fazer muito. Pelo contrário, você pode melhorar. Nem tudo que está bom não pode melhorar ainda mais. E nesse curso, nós temos uma lista, né, onde a gente ensina a fazer a lista de manifestação com todas as qualidades, com tudo que é importante para você, né, que tenha na pessoa. E conforme a gente faz todo o processo, é incrível, parece mágica, né? Eu tenho certeza, hoje já são dezenas de pessoas que já passaram conosco e dezenas de pessoas que já conseguiram. Sempre a gente está recebendo feedbacks, né? E hoje, por exemplo, um dos requisitos principais eu colocaria na minha lista, né? Se fosse hoje, porque eu já estou, né? Que fizesse o curso de finanças com a Juliana. Ah, olha aí. Porque já vinha pronta. Não, e aí então eu vou colocar o requisito. Tem que fazer o curso de alma gêmea com o Wagner, porque senão Venham. eu não falo. Serão muito Não, mas eu muito bem-vindos. Não, e como isso a gente brinca, mas como isso faz toda a diferença no transcorrer. Quando nós estamos alinhados, equilibrados, com a pessoa que está na mesma sintonia, e falando aqui, né, do tema finanças, na verdade, deixa de ser, aliás, deixa de ser um relacionamento e passa a ser um passeio por essa vida, né? Um passeio leve, um passeio agradável, um passeio feliz. É muito, muito interessante. Sim, com certeza. E esse passo, né, da pessoa entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Porque tem isso também, né, Wagner? Às vezes a gente conhece uma pessoa e tá super legal ali naquele momento, né? Mas usa o relacionamento para poder se trabalhar também, né? Tá super bacana. Você continua seu processo de autoconhecimento. De repente a pessoa estacionou ali naquele lugar. Você continua, a frequência elevou. Se a pessoa não dá os corres dela para elevar a frequência, a corda vai esticar. Por mais sai de sintonia. Sai de sintonia. Outra colocação interessante também, Juliana, é que quando a gente fala em questão financeira, né, dentro do relacionamento, outro questionamento que vem, né, muito interessante, que vem na mente das pessoas então eu tenho que procurar alguém que seja rico, né? Ou vice-versa. Não é bem assim, é como a gente falou, né? Isso aí não necessariamente. Tem que procurar alguém que tenha a mente próspera. E no relacionamento, às vezes, uma pessoa que te incentiva ou que te mostra os caminhos para o seu crescimento é muito mais valorosa financeiramente do que outra que tem muito dinheiro. Né? Eu vou dar outro exemplo aqui, super interessante, de uma pessoa que ela teve um casamento onde o marido bancava tudo para ela, certo? Chegou a comprar um apartamento e tal, na época, e aí ela se separou, né? Aí fez a separação. Oh! Agora é o gato. Oi? Só participações especiais, maravilha! Só participação. Aí separou, ela pegou a parte dela, um tempo depois já não tinha mais nada, né? Porque e ela continuava a mesma pessoa. Logo depois ela começou um relacionamento com a outra pessoa que tinha uma postura masculina, porém não machista, não colocava ela debaixo das asas, né? Financeira. E ela, na época, profissão indefinida, o marido levou, o companheiro, né, levou ela, ela fez um curso superior, coisa que ela nunca tinha feito,
Posteriormente, ela não ingressou nessa área, fez mais 2 cursos superiores, porque ela tinha muito talento para outra área. Ele levou ela, ele tinha uma habilidade social, uma inteligência social muito grande, encaminhou ela, colocou ela nas 2 maiores empresas da cidade para trabalhar. Ela saiu, na época, a vida dela se resumia a 3, 4 quarteirões da casa dela. Ela já foi para uma região nobre, que ela não tinha inserção, inseriu naquilo lá. Com o passar do tempo, ela quis mudar de área. O marido pegou, pesquisou, falou: não, você quer ir para essa área? Eu conheço São Paulo, eu vou te levar para o melhor lugar da América do Sul para você especializar. Ela levou e tal. Enfim, isso acabou ficando muito pesado, porque para o marido era muito dar e não receber, né? Porque não tinha uma contrapartida. Enfim, acabaram desatando. Porém, quando desataram, o que aconteceu? Ele não precisou nem olhar para trás, não deixou nada para ela, mas ao mesmo tempo deixou tudo. Porque foi uma pessoa que depois ficou totalmente independente, com a sua renda, profissionalmente muito bem, uma pessoa que autoestima lá em cima, porque saiu de nada para uma puta de uma profissional, entendeu? Então, isso aí que nós temos que analisar. A pessoa que está ao seu lado, ela incentiva o seu crescimento. E quando eu falo incentivo o seu crescimento, às vezes, aí vamos voltar naquele ponto. Às vezes é uma mulher que ela optou, ou pela circunstância, ela está cuidando da casa, ela está cuidando dos filhos, ela está nessa função, mas nessa função ela é uma pessoa que incentiva o seu crescimento. É isso que nós temos que analisar. A mentalidade próspera está aí. Não está no quanto ganha, quanto não ganha. Com certeza. Com certeza, porque às vezes essa mulher que está em casa, ela, se não fosse ela fazer isso e ficar em casa, o marido não teria estabilidade emocional para poder crescer, para poder buscar outras coisas, fazer escolhas mais grandiosas também, né? Então é uma escolha dos dois, tem que ser leve para os dois. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e principalmente o que é mais difícil, não só nos casais, mas de uma forma geral, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a comunicação. Nós temos que entender a comunicação. Nós temos que ter o Gardner, né? O Howard Gardner, ele traz para nós as 9 inteligências, né? A gente classifica uma pessoa que é muito inteligente pelas notas que ela tira na escola ou na faculdade e tal. Não, isso é apenas uma inteligência. É muito pouco perto de outras 8 que a gente tem, né? E por isso que às vezes a pessoa que tira 10 na escola, na faculdade, vai trabalhar para outro que às vezes nem formou, mas que tem uma habilidade social, uma habilidade relacional, outras habilidades muito maiores, né? Então, o ideal é somar o máximo. E eu classifico uma 10ª inteligência importantíssima, que é o que nós estamos abordando aqui, que não está classificada nessas inteligências, que é a inteligência financeira. Nós não aprendemos ela na escola, como eu falei, nós não conversamos, principalmente o casal, com os filhos, a gente não tem esse hábito de conversar, então geralmente, nós somos ignorantes financeiramente. E isso é um grande problema. Com certeza. Com certeza. Eu sei que dá muito pano para manga, Wagner. Essa história de finança para casal dá muita conversa, como todas, né, que a gente todas que a gente pega, geralmente a gente começa dando pano para manga. É papo para noite adentro. Mas agora é muito importante mesmo ter essa comunicação aberta, analisar, olhar para o seu lado. Às vezes quando você olha para o seu lado, é a melhor forma, é o que eu sempre falo, o relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, é o maior instrumento que nós temos de evolução nessa existência, tá? Por que eu falo isso? Porque um relacionamento, a pessoa que está ao seu lado, pelo menos nos países livres, né? Ninguém foi obrigado a ficar com a pessoa. Ninguém botou um revólver, uma arma na sua cabeça e falou: você tem que casar, você tem que estar com ela, né? Então a gente escolhe e a gente pode sair. Se você está, é porque tem muito aprendizado ali para você. Então, se você quer saber como é que você realmente é no que diz respeito à questão financeira, é simples. Olha para o seu lado. A pessoa que está ao seu lado é uma pessoa próspera? Se a resposta for não, eu vou falar para você aqui. Terminou essa live,
já procura um terapeuta, uma terapeuta aí, vai sentar com ela, marca um horário mais rápido possível, que você está cheio de padrão bloqueador, por isso que essa pessoa está do seu lado. Com certeza, com certeza. E às vezes você também não está se permitindo crescer, né? Aquela pessoa está Isso, ali, né? Ou então você não justamente. tem paciência para crescer também, né? Às vezes você tá São lá, vários a os pessoa é fatores. devagar, e você tá assim, nossa, tem que ter mais paciência, né? Como seria também dar um tempo, né, para aquela pessoa também se desenvolver? Porque o processo de autoconhecimento, ele, para quem começa, ele acaba sendo exponencial, né? Você sobe um degrauzinho, depois você pula dois, depois você pula quatro e vai sendo assim. Então a gente não costuma ter muita paciência com quem está do nosso lado. Mas se o relacionamento for uma escolha, a pessoa vai escolher se trabalhar também e vai escolher ficar do seu lado e vai escolher crescer tanto quanto você, inclusive fazer a terapia lá com o Wagner E para é um sentir caminho sem resultado, fim, amor. e é um caminho sem fim. É tão interessante porque, assim, são tantos e tantos e tantos casos que a gente vê, e tantos casos. Olha, eu vou citar aqui para você, essa semana, inclusive, eu estou numa semana de maratona de atendimento, essa semana eu devo ultrapassar os 50 atendimentos. Inclusive, ontem foi um dia que a gente tirou para fazer atendimento social, foi muito bacana, no Centro Quântico, né? Foi muito, muito legal. Então, hoje eu fiz uma maratona de atendimento online, foi muito legal. E hoje mesmo nós trabalhamos dois casais, duas pessoas, dois casais a respeito disso. Tanto que a comunicação ela é fundamental no que diz respeito à prosperidade financeira do casal. Como a gente conversou aqui, é um problema seríssimo, porque não se conversa a respeito disso. E quando se conversa com uma conotação negativa. E isso é um problema porque aí nos afasta mais, nos faz ressentir o dinheiro, nos faz ter repulsa, nos afastar do dinheiro. Então, a gente tem que descobrir que a gente tem muito e muito bloqueio com relação a isso. Eu vou citar um exemplo aqui super interessante que aconteceu, não agora, tem um tempo. Como eu falei, são tantas situações, eu até falo nos nossos cursos hoje, né? Os cursos de Theta Healing hoje já são mais de 1000 pessoas que passaram nos cursos conosco. Os cursos de Theta Healing, geralmente, né, se traz, a cada tema, traz os exemplos que a criadora do método passa. Só que nós temos tantos exemplos nossos aqui, que a gente acaba trazendo os nossos. Porque os exemplos dela estão no material, a pessoa pode ler depois. E quando a gente passa um exemplo dela também, a pessoa, consciente ou inconscientemente, fala, mas ela é ela, a criadora do método, né? A deusa, né? Então, eu estou distante. Quando a gente conta um exemplo de quem está do lado, de quem sentou na cadeira ali ao lado, né? Lógico que sem expor ninguém, a pessoa se sente, fala, opa, se deu certo para ela, dá certo para mim também. Então, nós temos que entender algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, anatomicamente, neurofisiologicamente, o cérebro da mulher ele é diferente do homem. Tá? Isso aí nós não vamos entrar em detalhes, mas se a gente aprofundar, a gente vai ver que existe algumas diferenças. Então, a compreensão da mulher é diferente do homem. Se o homem não entende isso, ele vai falar, falar, falar e a mulher não vai entender. E se a mulher não entende isso, ela vai falar, falar, falar e o homem vai entender. O que acontece? Onde é que eu quero chegar? Tinha um caso, uma situação, onde o marido era autônomo, né? Ele trabalhava por hora, tinha uma hora boa, e a mulher também era professora, era personal trainer, ganhava também por hora. E a mulher cobrava do marido, não, nós temos que tirar pelo menos um dia da semana para a gente arrumar a casa, porque isso faz a gente estar mais unido, né? O casal está mais unido, vai fazer uma atividade junto e tal. E aí é onde entra aquela questão justamente da inteligência financeira, né? E o marido, que já era uma pessoa que tinha um certo conhecimento dessa questão de finanças, né? Explicando para ela, por exemplo, olha, nós ganhamos tanto por hora, se a gente pagar uma diarista para ficar uma hora, ficar o dia inteiro aqui arrumando a casa para a gente sair para trabalhar, se eu tiver 4 horas de trabalho, você tiver 4 horas de trabalho, durante 4 horas por semana, durante 4 dias por semana, nós vamos pagar essa diarista e vai sobrar tanto. O que sobrar para a gente pode tirar uma semana e ir para qualquer praia do Brasil, passar uma semana.
eu acho que isso une muito mais o casal do que ficar aqui arrumando a casa, que vai acabar criando confusão, porque é um trabalho desgastante, é uma coisa ruim. E a mulher não conseguia entender isso, porque não conseguia passar isso. Entende? Aí virava uma coisa. Mas entende que com a inteligência financeira você consegue fazer muito mais com muito menos? Com certeza. Basta apenas você ter. São detalhes. E aí é onde entra aquela questão. Às vezes a pessoa. Tá Ela tá linda, hein? empolgadíssima, né, Juju? Tá linda mesmo com esse dentinho aí, ó. Essa janelinha. Tá muito linda. A gente vai arrumar uma caixinha pra colocar isso aí. Né? Né, meu amor? Mas com certeza, a gente tem Então que ter são essa detalhes. visão. São detalhes que, ajustados entre o casal, se faz muito mais, com muito mais leveza, porque você não precisa ficar arrumando a casa o dia inteiro, por exemplo. Né? Não que isso não possa fazer isso, tá? Não estou falando que não possa fazer isso. Eu estou falando que existem alguns ajustes que podem se fazer, é só se pensar que você pode fazer muito mais, né? E com muito mais leveza, com muito mais prazer, com muito mais felicidade. Agora, aí é onde entra a questão da comunicação. Aí, no caso, o homem tinha que ter essa habilidade de comunicação, entender como é que a mulher ia receber isso para passar para ela e vice-versa nas questões que ela tem que passar para ele. Aí tudo flui. Por isso que é um contexto mesmo de autoconhecimento, de conhecimento e principalmente, como eu falei inicialmente, né, de prática. Se nós não praticarmos, se nós não colocarmos ação, né, nada adianta. Com certeza, com certeza. Ô, Wagner, gratidão por mais uma live, por essa parceria. Eu que agradeço, foi maravilhosa, como sempre, né? Como sempre, como sempre. E muito sucesso aí no seu curso, muito sucesso para as pessoas que estarão com você. Tenho certeza que quem não está no relacionamento vai estar em breve e de uma forma muito melhor. E quem já está, com certeza vai melhorar muito. Isso é fundamental. Com certeza. E por aí também. E como a gente pode expandir ainda mais, né? Como a gente pode escolher e criar ainda mais para todo mundo e para esse mundo, assim, de qualquer forma. Eu acho que essas lives, elas têm sido, assim, grande contribuição. Todo mundo elogia super, né, meu amor? Elogia super e a gente, com certeza, vai criar muito mais juntos. Isso aqui nos auxilia, porque a gente está aprendendo aqui também e principalmente girando movimento no universo. Isso aí. Só um recado aqui, pessoal. A live vai ficar salva, tá? No meu Instagram. E se vocês acharem que o conteúdo foi proveitoso, foi produtivo, tá? E passem, marquem as pessoas, tá? Compartilhem, que é muito importante. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. Isso é muito importante. Na verdade, conhecimento só tem valor quando compartilhado. Bom? Isso aí. Deixa eu cuidar dessa criança aqui que tem um dente que caiu, que eu preciso. E até a próxima, né? Até a próxima, em breve. Gente, gratidão, Wagner. E gratidão tudo de bom a todos aí. E bora achar, né, esse casal, esse relacionamento com a finança equilibrada, né? Eu já posso falar que eu já estou bem resolvido nessa situação. Isso aí. Que bom. Wagner, gratidão. Um beijo para todo mundo aí. Beijo. Gratidão.